quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, de João, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21, versos de 1, nós vamos ler até o 8. Quero acolher você que nos visita nessa manhã, dizer que você é muito bem-vindo aqui. Eu me coloquei em oração nesses dias e ontem, especificamente, buscando de Deus a direção para essa palavra. E pensando na nossa preparação para a conferência, que para nós, mais do que um evento, é um momento profético na vida da igreja, perguntando para mim mesmo e para o Senhor, qual é a palavra que Deus tem para nós nesse tempo de tanta convulsão social. Eu tenho visto assim com perplexidade como que o nosso país e por tabela, muitos de nós vivemos um ambiente de tamanha tensão. O Brasil vive um momento político muito complicado, mas um momento social muito, muito complicado. As redes sociais deram visibilidade a coisas muito boas e a coisas assustadoras. Tem coisas que só aconteciam na briga de família, depois que estava todo mundo alto, que agora está na web, que agora vai para as redes sociais. Porque, eu não sei você, mas eu já presenciei briga de família feia, mas só ficava ali, ninguém contava para ninguém. Hoje as brigas vão para as redes sociais, alcançam e às vezes tocam irmãos, famílias, igrejas, pessoas deixam de falar porque divergem ideologicamente, politicamente, e até futebol está difícil discutir nas redes sociais. Tem uma turma dizendo que está meio sem graça, porque um só está ganhando tudo, eu estou achando bom, mas até falar isso dá complicação. Teve uma vez que eu falei meu time no púlpito, no final tinha um irmão me exortando, dizendo, você estava indo tão bem e tal. Me exortou mesmo, ele era visitante na igreja, não foi aqui não. Foi lá em Belo Horizonte, não tem que falar de futebol no púlpito, ficou bravo comigo, ele devia torcer para um outro time, com certeza, o time dele não devia estar bem na época, mas é engraçado, engraçado não, é triste, como a sociedade está polarizada. E como que essa polarização está determinando um jeito de comportamento extremamente nocivo. Como que as relações estão tensas. E a gente vive um ambiente que a igreja precisa buscar de Deus uma resposta. Buscar de Deus uma direção e buscar de Deus uma postura que favoreça o estabelecimento do reino. Não é só na política ou no futebol que as coisas estão complicadas. As coisas estão complicadas no ambiente educacional, dar aula, ser professor numa sala de aula já é um grande desafio nos dias de hoje. O nível de desrespeito à autoridade chega a patamares muito complicados. Na relação familiar, relação dos filhos com os pais, dos pais com os filhos, o distrato com crianças, o distrato com idosos, abusos de toda sorte que tocam as pessoas. E como eu não fui nem vou para as redes sociais falar sobre essas coisas, eu acho que é meu dever como pastor lembrar a igreja aqui reunida da palavra de Deus e da expectativa que Deus tem a nosso respeito. Que me parece que não é a da alienação, não é da omissão, do escape, de fugir desse confronto social que é necessário. Nós, como indivíduos, como pessoas, devemos nos posicionar nos ambientes certos, nos nossos relacionamentos, na educação dos nossos filhos, na nossa conduta profissional. Não existe ninguém isento de coisa nenhuma, mas nós precisamos muito mais de ter clareza de um posicionamento ideológico, que isso é individual e pessoal, cada um. Nós precisamos ter clareza da nossa identidade, do que nos forma, daquilo que dá sentido para a nossa vida e que serve de padrão para todas as áreas da nossa vida. E em Apocalipse 21,
eu encontro um pouco dessa, é claro que não é só nesse capítulo, mas eu encontro um pouco dessa resposta, dessa expectativa de Deus para conosco, frente a essa realidade que está aí aos nossos olhos, que nos afeta diretamente, que nos afeta mesmo. A quantidade de problemas que a gente tem, por exemplo, nesse país em convulsão, no trânsito, de brigas no trânsito que acabam em morte, de gente boa, que agride, que ofende, que insulta, não é? De situações que estão fugindo do controle e que estão criando uma bolha de tensão emocional que a qualquer momento vai estourar. Essa é a sensação que a gente tem. A gente vai sendo tomado e influenciado por esse ambiente beligerante, de guerra, de batalha, que sem perceber, aos poucos, a gente acaba assimilando essa cultura. A gente acaba assimilando esse modo de reação, como se isso fosse natural. E a Bíblia fala de qual é a postura que o povo de Deus precisa tomar em tempos difíceis. E, lendo Apocalipse, eu queria que você lesse comigo, o apóstolo João, no capítulo 21, no verso 1, diz assim: eu vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Vamos ficar até aqui. Fale conosco, Senhor, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra kairos significa tempo de Deus, vontade de Deus. E a gente assumiu esse nome, inclusive, da nossa conferência, porque é exatamente isso que a gente busca. Que seja um tempo da manifestação da vontade e do propósito de Deus. Porque, embora eu fiz aqui no início uma descrição do nosso momento, uma descrição rápida, rasa, do momento de tensão que a gente vive como sociedade hoje, e esse é o tempo cronológico, é o cronos, é o tempo que a gente vive hoje, é o tempo que se chama hoje, há um outro tempo, há uma outra manifestação, há um outro tempo que corre paralelo ou em uma dimensão diferente, que é o tempo kairos, que é o tempo de Deus, que é a vontade de Deus, que é o desejo e os processos, os ciclos de Deus, que vão se desenrolando ao longo da história, mas para além da história. Para além da história. A ação de Deus no mundo é histórica, mas ela ultrapassa a história. Ela é além, ela é anterior à história humana, à história das sociedades, e ela vai além da história das sociedades. E é exatamente na compreensão desse kairos de Deus, desses ciclos que parecem mais do que, ao invés de uma linha do tempo, como é o que acontece no Cronos, né? A gente marca uma data, por exemplo, a história foi dividida em antes de Cristo e depois de Cristo, e você tem uma linha do tempo onde você vai vendo os eventos mais importantes. A história do kairos, ela é cíclica como numa espiral, que vai se desenrolando em ciclos novos. Um ciclo, dentro de um ciclo, Deus abre um outro ciclo, e um outro ciclo, e um outro ciclo, até que a vontade plena, que a gente chama de a vontade escatológica, o escatom de Deus, a plenitude dos tempos se realize. E como igreja, a primeira coisa que a gente precisa fazer é, primeiro,
nós não podemos nos abstrair da história da humanidade que está acontecendo, nós estamos envolvidos nela, ela está aí, presente, mas nós precisamos entender que nós não somos reféns dessa história. Nós não somos necessariamente objetos dessa história como quem dependesse dela para tudo na vida. Ao contrário, como Igreja de Jesus, nós estamos alinhados com a história kairótica, com o kairós de Deus que está sendo construído, com os ciclos de Deus que estão sendo construídos e, a partir desses ciclos, alterar essa história. Esse é o propósito de Deus. Não somente na história da sociedade, na história da nossa família, na história das nossas empresas, na história dos nossos relacionamentos. Se nós nos basearmos apenas na história cronológica dos nossos relacionamentos, da nossa vida, talvez nós ficaremos de mãos e pés atados, porque não dá para mudar o que já foi. Não é? A única coisa que a gente consegue mudar é o presente, na expectativa de ter um futuro diferente, mas muitas vezes a nossa própria percepção do presente é tão precária que quando a gente assusta, o presente já virou passado e não dá de novo para mudar. Mas quando eu ando no kairós de Deus, o que ainda está por se manifestar se revela a mim hoje. O que ainda está por ser manifesto na terra, Deus revela aos seus filhos. Para que através dessa visão escatológica, dessa visão do que Deus quer fazer, eu altere drasticamente a história presente da minha vida. O cenário que a gente vê no livro de Apocalipse, que é tão mal compreendido, é uma história parecida com essa que eu estou descrevendo. O apóstolo João está ilhado, exilado, numa ilha chamada Patmos, porque, como forma de inibir o ministério, a eficácia do ministério do apóstolo, ele é colocado fora do seu rebanho. E lá, naquela época, não tinha Facebook, Instagram, nada disso, não dava para se comunicar com o rebanho. Ou seja, ele foi literalmente vedado e vetado de se relacionar com as suas ovelhas. E o apóstolo João fica numa dúvida cruel. O que eu faço nesse ambiente? E a primeira coisa que serve para mim de paradigma é que a sede pela vontade de Deus que esteve presente em João deve estar presente em nós também. Se você pegar o livro de Apocalipse, lá no capítulo 1, você vai se dar conta da história de João, vai falar para você de como ele foi levado para a ilha, mas logo você tem no capítulo 4, João tendo uma visão do trono de Deus. Ou seja, ilhado numa situação complicada e complexa, o que João tem é sede de Deus. O que João tem é fome de Deus. O que João tem é o desejo de interpretar a história que ele vive hoje a partir da visão que Deus tem dessa história. E isso é, para mim, um fundamento. Isso, para mim, é um ensino, é um paradigma que a gente precisa buscar. O povo que vai agradar a Deus é um povo que vai fazer diferença nesse tempo, é um povo que tem sede pela voz de Deus, que a tudo preenche. É um povo que, em tempos difíceis, quer saber qual é a vontade do Senhor. Como Josafá, que está cercado, e os seus administradores perguntam para ele o que fazer, ele diz assim, eu não sei o que fazer, eu vou buscar o Senhor e saber o que Ele tem a dizer. Sabe, querido, nós vivemos num tempo muito imediatista, em que as pessoas têm a pretensão de ter resposta para todas as situações, e há situações para as quais nós não temos resposta. Há situações para as quais a nossa vivência, a nossa história de vida não nos dá uma resposta, mas nós que cremos na presença de Deus, nós temos o recurso, nós podemos ouvir a voz do Senhor, nós podemos perguntar, dizer, Senhor, qual é a tua vontade? Qual é o teu desejo? Qual é o teu propósito? Como o Senhor está vendo essa história? Se você prestar atenção, as escolhas mais assertivas da sua vida foram aquelas que foram inspiradas na presença de Deus. Mas muitas vezes nós fazemos como os irmãos da Galácia, que Paulo diz assim, quem seduziu vocês? O que aconteceu? Vocês estavam indo bem, andando na vontade do Senhor, e agora vocês voltam para as obras da carne? Agora vocês começam a agir e decidir segundo a carne?
Às vezes nós recebemos a revelação e o impulso de Deus para a tomada de decisão, mas esquecemos que essa revelação e essa direção precisa continuar nos acompanhando. Tem um texto, um versículo no capítulo 4 que me chama muita atenção. Eu queria que você lesse comigo o capítulo 4 de Apocalipse. Diz assim, 4:1. Depois dessas coisas, eu olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Olha o que o apóstolo João está dizendo. Eu estou aqui na ilha, ele escreve cartas às igrejas, ele não tinha rede social, mas ele tinha o recurso da carta, então ele escreve, e logo depois dessas coisas, ele diz: eu vi uma porta aberta no céu. Então, creia, querido, mesmo que a situação da nossa vida, do nosso país, da nossa sociedade, da sua família, seja uma realidade que às vezes é uma realidade que estrangula, que inibe, que sufoca, há uma porta aberta nos céus para nós. Há uma porta aberta nos céus, há um escape, há uma possibilidade, e há um Deus disponível para derramar revelação sobre a nossa vida. João disse que ele ouviu uma voz como trombeta, como uma porta aberta no céu, mas não somente uma porta, como também a primeira voz que eu ouvi, como de trombeta ao falar comigo. Ou seja, Deus está disponível. Deus continua falando hoje, amém, irmãos? Deus continua falando. Não é? Recentemente eu vivi uma situação assim muito difícil, onde na minha condição de líder da igreja eu precisava tomar uma posição, eu precisava buscar de Deus, eu precisava reagir ou agir, eu precisava de ser proativo, mas sinceramente eu não sabia o que fazer. E o que eu fiz foi buscar o Senhor, foi me aconselhar com os meus mentores, foi buscar direção, foi buscar orientação, e ali a voz de Deus se tornou audível. Ali, de repente, a incerteza deu lugar a uma convicção de qual devia ser a minha conduta. E, para a glória de Deus, a atitude certa gera os resultados certos. Uma vida pautada na voz de Deus vai gerar os resultados certos. Eu preciso levar em consideração, há uma porta aberta. Fala comigo, uma porta aberta. Uma voz de trombeta. E um convite. Um convite. Olha qual é o convite. O convite é o seguinte, Deus diz para ele: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Fica imaginando o irmão recebendo o convite de Deus, sobe para cá, e dizendo assim: não, Senhor, não está na hora ainda não. Já pensou? Você ouviu o Senhor dizendo assim: sobe aqui. Você diz assim: espera aí, eu tenho tanta coisa para fazer aqui ainda. Não é? Porque nós estamos tão apegados na nossa realidade histórica, a gente está tão apegado aos nossos problemas, a gente está tão apegado às nossas dificuldades, que um convite de Deus à revelação pode parecer um convite para morrer, não é? E Deus diz para João: sobe, João, sobe para cá. E ali, naquele lugar de intimidade, Deus revela a João tudo o que estava para fazer. O livro de Apocalipse é um livro incrível. Eu queria ter tempo, mas é tão difícil fazer isso de púlpito. O bispo Paulo, há um tempo atrás, deu um estudo sobre Apocalipse, vou pedir a ele para repetir. É um livro incrível, porque, em outras palavras, Deus chama João para dizer assim: vem ver como eu estou vendo, João. Porque a visão de João, no lugar de exilado, político e religioso do Império Romano, ele estava de pés e mãos atados. Ele não tinha o que fazer, mas ele diz: tem uma porta aberta, Deus está falando, e tem um convite de Deus para que eu possa chegar e ouvir a voz do Senhor. Sinceramente, irmãos, eu creio que nesses dias tão difíceis que nós vivemos, de coisas tão chocantes, de todos os lados, a gente vive um desmascarar. Como é que é a palavra? Acho que não existe essa palavra, estou inventando, né? Tem um desnudamento, é melhor, ficou mais bonito. Tem um desnudamento da realidade. É como se tivesse levantado o tapete e tudo vem à tona. Mas não é só da política, da justiça, ou de quem quer que seja. Nós estamos mais expostos. Porque, de repente, a vida de todo mundo ficou muito
patente aos olhos de todos. Ninguém consegue se esconder mais de ninguém. Tem sempre alguém com o celular tirando uma foto. Não é verdade? Tem sempre alguém de olho em você. Tem sempre alguém... Eu digo, eu vivo isso aqui em Petrópolis o tempo inteiro, né? Talvez por a exposição que eu tenho aqui como pastor da igreja, mas não é diferente com você. Às vezes as pessoas olham, eu começo a olhar demais para mim, eu já digo, boa tarde, tudo bem, como você está? Né? Eu faço, né? Ontem mesmo, sexta-feira mesmo, eu estava lá, né, no sepultamento do irmão Adolfo, e uma pessoa falou comigo com uma proximidade, com uma intimidade, que ele sabe, me conhece bem, só que eu não faço a mínima ideia de quem ele é. Mas ele me conhece daqui, me conhece talvez, e assim é com a gente. A nossa vida está exposta, quer a gente queira ou não. E aí, essa super exposição que nós vivemos, às vezes, cria uma ideia equivocada a nosso respeito, ou a gente acha que pode demais, ou a gente se esconde, porque não quer ser visto dessa maneira. Nesses dias, Deus está nos chamando a ouvir a voz dEle, a subir num lugar mais alto, a prestar atenção na direção que Ele tem para a nossa vida. Amém, irmãos? Faz sentido para você? Faz, não foi por acaso que o apóstolo Pedro disse quando a igreja começa a crescer e começa a faltar alimento para as viúvas, ele disse assim, nós vamos eleger alguém que cuide disso, porque nós nos dedicaremos à palavra e à oração. Eu tenho orado por vocês, e eu reconheço nesta igreja, reconheço líderes, pessoas chaves aqui. Deus entregou a nós pessoas, ao nosso cuidado, pessoas que têm uma possibilidade de mudança incrível nessa cidade, incrível nessa sociedade. Cada um de nós tem uma possibilidade de fazer diferença no lugar onde nós somos plantados. Mas nós não faremos diferença se não houver em nós uma sede de Deus, um anseio de Deus, uma disposição de ouvir a palavra do Senhor, de ouvir a voz do Senhor e dizer, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, muda com a minha agenda, muda com o meu tempo, muda com a minha história. A gente precisa, irmãos, de um pouco de humildade, de dizer assim, eu já aprendi bastante até aqui, mas há muito mais de Deus para mim. Há muito mais de Deus para a minha vida. Eu posso aprender muito mais da presença do Senhor. E a palavra de Deus registrada aqui, às vezes a gente faz uma leitura errada da Bíblia. A gente pega a Bíblia e lê a Bíblia como se ela fosse um manual de instruções, morto, fechado, que eu pego e consulto. Eu tenho vários livros lá em casa assim, que são livros de consulta. Você vai lá, dá uma olhada e consulta e depois coloca ele no lugar. A Bíblia não é isso. A Bíblia é um testemunho vivo de que Deus fala, de que Deus se relaciona com o seu povo, que Deus se manifesta com o seu povo. Tem uma música antiga já, essa semana eu fiz na minha célula um flashback, né? A gente cantou só música antiga. Até o Rei Está Voltando, a gente cantou. Né? Até o Rei Está Voltando, a gente cantou. Né? E eu me lembro de uma música aí da década de 90, do Ron Kenoly, que ele dizia assim, o Senhor pode usar qualquer coisa. Falando da mula de Balaão que Deus usou. Então, usa-me, Senhor. Fala com o teu irmão, por favor, com todo respeito. Diga para ele assim, você é muito melhor que a mula. Fala para ele, irmão, você é muito melhor que a mula. Né? Não é? A música dizia isso, o Senhor pode usar qualquer coisa, então usa-me. Se Deus falou com a mula de Balaão, porque o Balaão estava tão tolo, tão determinado a fazer o que não era para fazer, que a mula diz assim, vai você, porque eu não vou. E o que é mais interessante é o Balaão travar uma conversa com a mula, assim como se nada tivesse acontecendo, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Sabe, irmãos, Deus fala com a criação, e a criação, a Bíblia diz que a criação geme na expectativa da revelação dos filhos de Deus. A gente tem um olhar meio preconceituoso com os bichinhos, né, com a criação. Né? A modernidade diz que a diferença dos animais para os homens é que os homens são racionais e os homens não. Né? O Wesley, fundador da Igreja Metodista, tinha certeza que os animais eram racionais, porque o cavalo dele conhecia o caminho direitinho. Ele diz assim, o que os animais não têm é a capacidade de discernir a voz de Deus. Você tem. Esse privilégio foi dado a você. O privilégio de ouvir a voz de Deus.
e de reconhecer que é Deus que está falando com você. Então, irmão, em nome de Jesus, nós não precisamos ser refém de problema nenhum. Nós não precisamos ser refém de polarização nenhuma. Ninguém vai fazer da gente colocar um rótulo na nossa cabeça. Se tem algum rótulo sobre nós, é que nós somos o povo que ouve a voz do Todo-Poderoso. Nós somos o povo que anda pela direção do Espírito. Nós somos o povo que se deixa guiar pela voz de Deus. Ponto. Amém, irmãos? E isso é que é importante. Nisso nós precisamos estar juntos. No resto, cada um que escolha o caminho que quer seguir. Mas nisso nós precisamos estar juntos. Nós não podemos nos dividir nisso. Qual é a voz de Deus? Qual é a vontade de Deus? A segunda coisa, irmãos, é que esse povo que faz diferença hoje, que vai viver o Kairos de Deus nesse tempo, é um povo focado em alegrar o coração de Deus. E como é que a gente alegra o coração de Deus? Para mim, a Bíblia dá várias respostas, mas para mim, uma coisa que traz muita alegria ao coração de Deus é poder compartilhar os desejos do seu coração com o seu povo. Quando Deus está para destruir Sodoma e Gomorra, Ele diz assim: acaso eu posso esconder isso do meu amigo Abraão? Quando o mundo era perfeito, a Bíblia vai dizer de Deus se encontrando com Adão e Eva todos os dias. A grande alegria de Deus é se relacionar conosco. A gente acha que Deus ficar feliz quando a gente é certinho. Não, não é isso que alegra o coração de Deus. O que alegra o coração de Deus é o nosso relacionamento com Ele, porque naturalmente, quando a gente se relaciona com Deus, nós vamos sendo transformados. Mas tem gente que quer ficar certinho para agradar a Deus e nem se relaciona com Deus. É o nosso relacionamento com Deus que vai moldando quem nós somos, vai mudando a nossa atitude, e Deus fica alegre e satisfeito porque nós estamos nos encontrando com Ele. E é o que acontece com João. Olha o que Deus mostra para João: novos céus e nova terra, diz o capítulo 21. Eu vi novo céu e nova terra. Presta atenção que até aquele primeiro momento, tudo que João via era a força do império que o exilou. Mas agora João vê novos céus e nova terra. O primeiro céu e a primeira terra tinham passado, o mundo corrompido, destruído, para dar lugar a uma nova realidade que Deus já estava construindo. Sabe o que agrada a Deus, irmãos? Quando o nosso coração se abre para ver o que Ele está fazendo. Porque às vezes você está preso no que você fez, no que os outros fizeram com você, mas quando você sobe para o segundo andar, quando você pega o elevador, você vê que Deus está trabalhando. E que a despeito da realidade que a gente está enfrentando, Deus já está fazendo novos céus e nova terra. Deus já está mudando a história das nossas famílias. Deus já está construindo um enredo novo, irmãos. Isso é o Kairos. Sinceramente, nós estamos aqui arrumando a casa, pintando parede, vendo que está com defeito, arrumando agenda para que a gente viva isso, mas, na verdade, Deus já está construindo uma outra história. Deus está fazendo uma coisa grande na nossa vida. E é isso que ele diz para João: oi, João, eu estou fazendo novo céu e nova terra. Você está em crise com esse céu e essa terra? Pois eu estou fazendo tudo novo. Amém, irmãos? Quantos creem que Deus está fazendo tudo novo na sua casa, na sua família? Graças a Deus. Deus ainda diz assim, olha o que diz no versículo 2. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém. O que Nova Jerusalém é? Nova Jerusalém é o povo de Deus, é a igreja de Deus, dizendo assim, ataviada para o seu esposo. Sabe o que alegra o coração de Deus? É mostrar para a gente a igreja que Ele sonhou, é mostrar para a gente a igreja que Ele está edificando, a nova igreja, o novo você, o novo eu, essa nova pessoa que Deus está formatando para a glória dEle. Durante muito tempo, como pastor, eu pastoreei a igreja de maneira lógica e, como é que eu vou te dizer? E estratégica, no sentido de
identificar quais eram os problemas da igreja. E a partir da identificação de quais eram os problemas da igreja, eu cria que se eu resolvesse os problemas da igreja, eu ia ter uma igreja mais saudável e, naturalmente, viver o que Deus tinha para a minha vida. Assim também eu fazia comigo. Quando a gente vai estudar, a gente descobre que isso tem um pezinho no pós-guerra. A medicina e vários outros setores da sociedade migraram para isso, onde há uma visão médica de diagnóstico. A gente acha um diagnóstico e, na medida que a gente resolve o problema, a gente acha que vai ter saúde. Mas não é necessariamente assim. Eu aprendi que, mais do que resolver problemas, mais do que ser um resolvedor de problema, Deus me chamou para ser alguém que traz à luz a vontade e a revelação de Deus. Porque é muito mais fácil convidar uma pessoa a mudar quando eu digo para ela assim, olha aqui onde você pode chegar, do que dizer para ela assim, você tem esse problema. Não que eu não vou identificar problemas, você entende? Mas ele não é o meu ponto de partida. O meu ponto de partida é onde eu quero chegar. Entendeu? É assim que Deus faz com a gente. Quando Deus quer mudar a nossa história, Ele mostra para a gente aonde nós podemos chegar. Aonde é que Deus? Qual é a pintura que Deus tem feito ao seu respeito? Qual é o quadro que está pintado de futuro sobre a sua história, sobre a sua família? É isso que precisa estar claro, irmãos. É isso que precisa estar diante de nós. A Conferência Kairos é para isso. É para dizer assim, nós queremos ser essa igreja aqui. Todas as pessoas que vão vir ministrar aqui estão vivendo a igreja que nós sonhamos viver. Então eu trago aqui para dizer assim, olha, está vendo? O sonho é possível, vamos continuar sonhando, vamos trabalhar porque o sonho vai se realizar. Ao invés de ficar apresentando meus problemas e colocando eles no telão, eu quero ver qual é a vontade de Deus e para onde Deus está me chamando. E é claro, a luz revela os problemas. Mas agora eu não vou resolver problema para resolver problema. Eu vou resolver problema porque eu tenho um destino, porque eu tenho um propósito profético sobre a minha vida. Amém? E é a vontade de Deus comunicar isso para a gente. E eu termino dizendo o seguinte, que esse Deus que nos ama e que se alegra em mostrar, primeiro, que Ele está fazendo coisa nova, segundo, que Ele já tem uma visão da nossa vida restaurada, e terceiro, que Ele se importa com aqueles que sofrem, que estão longe da presença dEle. Me chama muita atenção o versículo 3. Eu queria que você acompanhasse comigo, e a gente vai terminando. Capítulo 21, versículo 3. Então, ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Olha, Deus vai começar a pintar o que alegra o coração dele. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Próximo versículo. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Sabe o que alegra o coração de Deus? É estar no meio da gente. Deus quer ser conhecido por quem não conhece Ele ainda. Deus quer que aqueles que estão perdidos saibam que foi por eles que Ele morreu. Que Ele deseja enxugar dos olhos toda a lágrima. Que Ele deseja extinguir a dor e o sofrimento. É isso que Deus mostra para João. Dentre muitas outras coisas, Deus diz para João, João, eu estou fazendo tudo novo, querido. Fica tranquilo. A força do império contra você não é maior do que a minha força de mudar essa história. Olha, está vendo a igreja? João, se você prestar atenção, se não me falha a memória, das 7 igrejas que ele escreve, acho que apenas 2 são encontradas fiéis. Não é? Eu acho que é isso, não é? São apenas 2 ou uma só, são encontradas fiéis. Todas as outras são reprováveis. Deus está dizendo para João assim, João, querido, eu já estou vendo a igreja restaurada. Olha aqui, a nova Jerusalém, que sobe ataviada como noiva, perfeita para o seu Senhor.
A preocupação de João são as pessoas que não estão sendo alcançadas, é o encerramento do ministério dele. Ele diz assim, olha, João, eu vou enxugar dos olhos toda lágrima. Eu vou habitar no meio desse povo. Esse povo vai ser conhecido por mim e de mim. Eles vão me conhecer porque o meu desejo, o meu propósito é estar no meio deles. Percebe como muda? Uma é a visão histórica. E outra é a visão kairótica de Deus sobre a terra e sobre a história dos homens. O que tem conduzido você? Você é como eu, que não perde nenhum dado da história, especialmente os negativos, porque você tem uma ideia de que se você mudar os fatos negativos, você vai prosperar? Eu já fui assim. Eu estou aprendendo a andar por revelação. E ao invés de andar pelos meus defeitos, andar por aquilo que Deus está fazendo e aquilo que Deus quer fazer. E esse é o convite de Deus nesses dias. Quantas vezes eu já procurei meus mentores, entre eles o Bispo Paulo, para falar de problemas, e ele dizer para mim assim, olha o que Deus está fazendo, Evander. Olha, você está vivendo resultados muito acima do esperado, olha isso aqui, olha isso aqui. E de repente eles me chamam para ver o que Deus está fazendo. E eu descubro que o meu problema é pequeno diante da mão poderosa de Deus sobre a minha vida. Amém, irmãos? Então, nesses dias, que os nossos olhos e ouvidos se abram para o kairós de Deus. Para o que Deus quer fazer. E eu espero que você consiga se alinhar com isso. Eu espero que você separe um tempo, separe recurso. E resolva crescer junto conosco nessa proposta. Eu queria te convidar a se colocar em pé. Nós vamos orar. Eu gostaria de te convidar a fazer uma avaliação da sua vida. Quando você olha para você mesmo, quando você olha para o seu casamento, quando você olha para os seus relacionamentos, quando você olha para a sua vida profissional, como é que você está? Você está cansado, sobrecarregado, enfadado com os muitos problemas que te cercam? Ou você tem sido puxado por sonho e revelação, visão e propósito? O que te impulsiona hoje? A gente precisa realmente se converter a um outro padrão de vida, entende, irmãos? A gente precisa se converter a um outro padrão de vida, a uma vida dirigida pelo segundo andar, pela visão de Deus a nosso respeito. Se você precisa disso, eu gostaria de te convidar ao altar e nós vamos encerrar esse culto no altar. Venha ao altar e dizer assim, Deus, eu quero ouvir a tua voz. Venha ao altar e dizer, Senhor, eu preciso ser nutrido pela tua presença. Eu preciso ser nutrido pela tua direção e não por aquilo que é visível aos olhos carnais. Sai do seu lugar e vem aqui. Você que está cansado, você que está sobrecarregado, você que tem carregado o peso dos embates que você vive, porque a vida aí fora está difícil mesmo, não é? A gente está lidando com escassez, com uma pressão maior do que a gente dá conta, com um excesso de demandas, mas nós podemos viver esse mundo sob a perspectiva dos céus. Nós podemos viver neste mundo sob a perspectiva de Deus. Então eu queria que você viesse ao altar e nós vamos orar juntos. Riquezas desse mundo, ou ser honrado por todos se eu não estiver perto de ti. Estar contigo vale mais pra mim que as dádivas de tuas mãos. Só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim. Te
Senhor, nós estamos diante da Tua presença. E nós nos reconhecemos seres finitos. Nós reconhecemos que, às vezes, as situações da vida, as muitas pressões, fazem nos sentir cansados. Nós nos sentimos cansados, às vezes sobrecarregados. Às vezes, ó Deus, temos mesmo vontade de desistir. Às vezes o nível de estresse é tão alto que a gente começa a se perguntar pelo verdadeiro sentido da vida. E nessa manhã a Tua palavra vem trazer luz a essa história. A Tua palavra vem trazer luz e lançar luz sobre a nossa vida, dizendo-nos, ó Deus, que há uma porta aberta. Nós não precisamos nos sentir cercados, pressionados, abafados. Há uma porta aberta no céu. Há um convite de Deus para que ouçamos a sua voz. Há um chamado do Senhor dizendo, sobe aqui para cima, deixa eu te mostrar, deixa eu te ensinar a viver essa vida de uma outra perspectiva. Deixa eu te ensinar a viver essa vida de um outro paradigma. Ah, Deus, dá-nos o paradigma dos céus e ensina-nos a orar como Jesus, que disse que seja feita na terra, assim como é nos céus. Nós queremos aprender, ó Deus. Ajuda-nos, dê-nos a revelação dos céus. Mostra para a nossa casa, mostra para a nossa família, mostra para a criação dos nossos filhos, para os nossos relacionamentos, para a nossa vida profissional. Mostra como o Senhor está vendo, qual é a perspectiva do Senhor. Mostra-nos, ó Deus, a Tua direção. Abre os nossos olhos espirituais, ó Deus, porque às vezes nós erramos por não conhecer a Tua palavra. Nós erramos por não saber a Tua vontade. Nós erramos por andar por impulso e por vista. Em nome de Jesus, molda a nossa vida, nós te clamamos, Senhor. Nós te pedimos também, Deus, que o Senhor nos ajude a alegrar o Teu coração. Ah, Deus, nós queremos compartilhar os Teus segredos. Nós queremos ter essa visão nova da vida, da história, da igreja, de nós mesmos. Por favor, Jesus, por favor, alinhe o nosso coração com os Teus planos. E que em nós haja um senso de leveza e de gratidão. Porque ainda que os dias sejam maus, o Senhor está conosco. Ainda que os dias sejam difíceis, a Tua presença nos ampara a cada momento. Dá-nos essa visão. Eu peço hoje que o Senhor fortaleça a Tua igreja. Fortalece a Tua igreja, fortalece o Teu povo. E que nesses dias de Kairos, de conferência Kairos, que nós possamos ser, ó Deus, ativados para ouvir e viver o Kairos de Deus para esse tempo. Que haja uma disposição em nosso coração de perceber o Kairos de Deus para nosso tempo, para a nossa geração, para os nossos discípulos, para as nossas famílias, para as nossas empresas, para o trabalho que realizamos. Que haja em nós essa disposição de viver a partir da vontade soberana de Deus. E nós sabemos que a Sua vontade é mais do que preceito moral, é mais do que preceito ético. A Tua vontade é se relacionar conosco, Senhor. Toma-nos nas Tuas mãos. Oramos pelo nosso país, que precisa tanto do Senhor, meu Deus. Ah, Jesus, oramos para que a igreja seja resposta, para que nós sejamos resposta nesse tempo tão confuso. Que a Tua mão seja sobre nós. E que, ó Pai, a Tua bênção, a bênção do Pai que nos amou e criou tudo para nós. Que a bênção do Filho que se entregou e morreu em nosso favor. E que a bênção do Espírito Santo, que nos consola e nos conforta, esteja sobre todos nós, hoje e para sempre. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o consolo e o conforto do Espírito Santo, seja sobre todos, hoje e sempre. Amém. Em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor.